Em linhas gerais, globalização é sinônimo de movimento. Movimento de pessoas, movimento de mercadorias, movimento de ideias, de culturas, de informações, e possibilita também a expansão de novos negócios. Globalization just means international integration. Okay, everybody's in favor of it. A origem da globalização remete ao período das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à Terceira Revolução Industrial. Também conhecida como Revolução Técnico-Científica, compreendeu o momento de maior avanço tecnológico, abrangendo não somente o sistema produtivo, mas também o campo científico. A partir da evolução das tecnologias de transporte e comunicação, a distância e as fronteiras geográficas passam a ser cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo para a velocidade em que essas trocas acontecem. A globalização é, sem dúvida, uma das forças mais transformadoras da sociedade internacional contemporânea. Segundo Bauman, para alguns, a globalização é o que devemos fazer se quisermos ser felizes. Para outros, é a causa da nossa infelicidade. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo andar para trás... Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai... Lamento, que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A facilidade de locomoção, possibilitada pela globalização, também pode ser desafiadora. Exemplos disso foram a peste bubônica no século XIV e a gripe espanhola no início do século XX, que mataram milhões de pessoas bem antes da ideia de mundo globalizado que temos hoje. No dia 9 de janeiro de 2020, o mundo registrou sua primeira morte pelo Covid-19. Em janeiro do ano seguinte, o vírus já havia matado mais de 2 milhões de pessoas e o número de contaminações já ultrapassava a marca de 103 milhões. Em pouco tempo, a doença se alastrou pelo planeta. Paralelamente aos sistemas de saúde, que foram constantemente desafiados, as consequências não pararam por aí. É válido ressaltar que a pandemia foi responsável por uma mudança drástica nas relações sociais. What has happened is the significant isolation. I really believe that with our physical distancing, social distancing, which was meant to keep us safe, what it does is that it takes a toll on our mental health. We are not meant to operate in isolation. Mental health is not going good. Also ich war sehr oft traurig, muss ich sagen. Ich bin depressiver geworden. Ich war ja selber auch in Quarantäne und das hat das alles noch sehr verstärkt. A pandemia do coronavírus fez com que a taxa de desemprego entre os meses de maio e julho atingisse nível recorde desde 2012. Suddenly people who were barely getting by are now not able to feed their families. A urgência por uma solução era gritante. Mesmo com os protocolos de combate à pandemia, é fato que a vacina era a única solução e a maior esperança. A corrida das vacinas era, na verdade, uma corrida contra o tempo. Desde janeiro de 2020, os cientistas espalhados pelo mundo inteiro se mobilizavam para desenvolver o imunizante. Passado pouco mais de 3 meses depois, em torno de 115 projetos de vacina já estavam em andamento. Deste total, 3 já estavam em fase de testes em humanos. A título de comparação, a vacina mais recente feita de acordo com os protocolos atuais, a do Ebola, levou 5 anos para ficar pronta. Produzida e aprovada em tempo recorde, em 8 de dezembro de 2020, a vacina da Pfizer era aplicada pela primeira vez em uma senhora britânica. Dali em diante, a imunização passou a ser difundida pelo mundo todo e imunizantes de diferentes laboratórios foram rapidamente sendo aprovados. Apenas um ano depois, no dia 8 de dezembro de 2021, mais de 4 bilhões de pessoas já haviam recebido pelo menos a primeira dose e mais de 3,5 bilhões a segunda,
representando um total de 45% do mundo totalmente vacinado. No entanto, a distribuição de vacinas não se dava de forma igual ao redor do mundo. The pandemic is a clear test of international cooperation, a test we have essentially failed. This was the result of a lack of global preparedness, cooperation, unity and solidarity. Países como os Estados Unidos e a China detêm enorme vantagem vacinal quando comparados a países mais pobres. A potência americana já conta com 67,2% de sua população totalmente vacinada, e a China já imunizou cerca de 89% de seu povo. Enquanto isso, o Afeganistão não passou do marco de 12,2% de pessoas totalmente vacinadas. O Sudão do Sul conta com 5,7% de sua população vacinada, e a República Democrática do Congo apenas 1,3%. Um pouco mais perto de nós, temos o Haiti, com apenas 1,1% de sua população totalmente vacinada. Paralelamente a esse avanço em tais países, o que se vê é uma tendência à concentração de vacinas. Reflexo disso é o relato da CNN, de fevereiro de 2021, que diz que das 186 milhões de doses aplicadas no mundo, apenas 6%, pouco mais de 11 milhões, foram utilizadas na África, na América Central e na América do Sul. Por outro lado, Ásia, Europa e América do Norte juntas foram responsáveis pelo uso de 94% dos imunizantes, cerca de 175,6 milhões de doses. Os Estados Unidos e a China refletem um monopólio vacinal. A potência norte-americana, das 186 milhões de doses aplicadas, era dona de 30,14% do total, e a China, 21,7%. A partir da possibilidade de acordos com os fabricantes, que acabam focando toda sua produção na entrega, do enorme e vantajoso potencial de compra, a existência de patentes e o fato de que a maioria das empresas se encontram em seus países, as potências intensificam uma disparidade econômica, social e política já existente. Enquanto países mais ricos esquematizam a segunda, terceira, quarta dose, determinadas populações do sul global ainda anseiam pela primeira. Muito embora o mundo seja globalizado e a ideia de aldeia global se faça constantemente presente, a grande verdade é que a pandemia expôs, entre outras coisas, o predomínio de escolhas unilaterais em detrimento da cooperação internacional. No person, no country, and no region must be left behind. De fato, não houve nenhuma vontade de potências ricas e desenvolvidas a fim de agir de forma operacional conjunta para uma atuação ampla, global e imediata no controle do maior desafio enfrentado por todos os estados há décadas. This is a moment of great inequity, of injustice, but it is also one that we have failed to prepare for properly, and I think that is why it is both a responsibility and an opportunity for everybody to step forward, but particularly those countries that have the means to support those that have had virtually no access to vaccines so far. Em outros termos, enquanto em alguns países o novo normal se efetivou, na grande maioria do sul global, o novo normal ainda não aconteceu. The world is in vaccine apartheid. As you know, high-income countries account for 15% of the world's population, but have 45% of the world's vaccines. And low and lower middle-income countries account for almost half of the world's population, but have received just 17% of the world's vaccines. Enfim, o novo normal não reflete um mundo harmonioso. Em verdade, o cenário que surge nesse pós-pandemia ainda é marcado pelas mesmas vicissitudes vistas pré-Covid-19. Se há um novo normal, esse é para quem?